Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e 4. Dulce, se fosse só isso, já teria sido riquíssimo. Mas vamos continuar, que eu sei que você tem coisas aí bem importantes para conversar com a gente. Para contar a minha outra experiência, eu tenho que dar uma pincelada, vou ser o mais breve possível, porque para entender essa minha outra experiência, preciso entender o contexto, É, né, da tudo minha bem. vida. Muito rápido, bem pinceladinho mesmo, Fique à porque vontade. depois quem quiser saber os detalhes, aí daqui uns 2 anos, se Deus quiser, eu consigo terminar de escrever meu livro, aí as pessoas vão Hum. ler no livro. E quando terminar, apareça aqui para divulgar seu livro com a gente. Vamos, deixe na preparação de Deus, né? Vamos ver. Estou Hum, me esforçando para terminar logo, mas é muitos detalhes, então eu vou e volto, então está uhum, sendo complexo, né? Até eu conseguir uma ajuda aí para concluir. certo. Bom, vamos lá. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Eu tive uma vida muito sofrida, né? Com muita dificuldade em toda a minha vida. Eu casei com 16 anos, uma situação muito precária, né? Tive minha primeira filha. Ali eu já passei por um abandono afetivo, porque quando no parto da minha filha, não tinha vaga na maternidade. Então eles me deixaram num colchonete no chão do quarto até sair a vaga, né? Isso foi lá no hospital de Setúbal, de São Miguel Paulista, e fiquei 2 dias ali naquele chão, né? E eu não pude ter contato com a minha filha porque eu estava no chão do hospital. E no primeiro dia, nem visita eu recebi. Minha mãe não foi porque o pai da minha filha, na época, não avisou ela não sabia que eu estava no hospital. Então, e nem ele voltou para me ver, né? Ele não foi na hora da visita. Eu fiquei me senti sozinha e totalmente ali jogada, né? Vendo todo mundo receber visita, os maridos entrando com flores, bombons, enfim. E eu ali me senti totalmente abandonada. Foi muito ruim, muito doloroso para mim. Fora já ter passado, né? Minha mãe tinha esquizofrenia, então no período das crises era muito difícil também para a gente. E fora a dificuldade na separação do meu pai com a minha mãe, quando eu tinha 13 anos. Enfim, meu casamento foi muito difícil, meu esposo era usuário de drogas e foi assim, menos de 2 anos, acho que a gente se separou. Me envolvi com uma outra pessoa, tive o meu segundo filho, mas ainda com sentimento de amor, sabe aquele amor, né? Primeiro namorado, primeiro marido, tudo. Uhum. E com essa segunda pessoa não deu certo também. E retornei para o meu primeiro marido, porque eu achei que ele tinha largado as drogas. Na verdade, ele substituiu a química, né? Ele deixou as drogas e começou beber, né? Álcool, né? Mas como eu ainda não tinha assinado o divórcio com ele, nós só tinha feito a separação de carne, eu entrei com pedido de separação e ele, naquela época, fazia o período de 2 anos, né, de espera e tinha audiência de conciliação, e na audiência de conciliação ele pediu para o juiz uma tentativa, né, de retorno, e o marido naquela época tinha uma certa voz a mais que a da mulher, então e eu também amava ele, né, então decidi retornar com ele, reatar o casamento, e foi onde eu tive o meu terceiro filho e minha quarta filha. Minha quarta filha nasceu com paralisia cerebral, e já não bastava as dificuldades financeiras, diante do tratamento também eu não podia trabalhar, né?
para pelo menos buscar um alimento para os meus outros filhos, então foi muito difícil. Não tinha dinheiro para nem condução, mas eu não deixava de ir. Eu pedia para o motorista me levar, pedia para os diretores dos metrô, né? Porque lá em São Paulo, na capital, a gente fazia o tratamento em vários setores. Teve, os exames eram feitos na Santa Casa, não lembro aonde, acho que é em Santa Cecília, se eu não me engano, Santa Casa de São Paulo. E da onde eu morava, na periferia, bairro dos Pimentas, então era muito difícil o acesso, né? A gente tinha que pegar uma condução até a estação do trem, pegar o trem, fazer baldeação do metrô, e assim nós ia, isso quando não ia por Armênia, né? Mas eu nunca tive vergonha, assim, para pedir nada para os meus filhos. Ia com os pedidos dela, né? Até até lá o fiscal do transporte e pedia que eu precisava levar minha filha no tratamento. Nem fralda, nem era difícil. Cheguei a usar camiseta velhas, assim, com um saquinho de sacolinha de supermercado, né? Mas não deixava de ir, ia com ela. Até eu conseguir o benefício, hoje conhecido como LOAS, né? E, e as carteirinhas de transporte. Isso perdurou por 1 ano e meio até eu conseguir esses benefícios. Então foi 1 ano e meio de muita resistência mesmo. Aí com o BPC foi melhorando, né? Melhorou um pouquinho a situação, já pude dar um pouquinho mais de suporte para eles. E, e ela apresentando melhoras também no desenvolvimento, ela acabou ficando só com a fisioterapia e com a terapia ocupacional. E na onde eu consegui um trabalho, né, para completar a renda, porque o pai delas, com a bebida, não supria, né, aquelas necessidades. E eu conseguia intercalar, né, o tratamento com esse trabalho, né, era bico praticamente. Dali mais 2, 3 anos ali, eu não aguentei mais ficar com ele, se separamos novamente da carne, né, aí eu, para mim, dei um basta. Aí com isso fui procurar voltar aos meus estudos, né? Porque eu tinha parado o terceiro colegial, voltei meus estudos, tudo. Conheci uma pessoa, né? Que eu achei que eu ia poder viver um grande amor, porque eu acredito muito no amor. Eu ainda sou do tempo de contas de fadas. E ali eu fui viver com ele, né? E passei a sofrer violência doméstica, né? E cárcere privado total mesmo, porque ele me trancava em casa para sair para trabalhar. E aí eu não podia sair nem para levar minha filha nos tratamentos se não fosse acompanhada com ele. E fora a violência doméstica que eu estava assim, sofria, né? Ele me batia por inúmeros motivos, né? Fúteis. E ele não tinha vício. Ele não bebia, ele não usava droga, nada. Era ele mesmo. E com isso eu decidi procurar uma igreja evangélica para ver se Deus ia me tirar daquela situação, né? E o mais engraçado, Paulo, que Deus não me tratou com mão na cabeça, como eu vejo algumas pessoas, sabe, que procuram a igreja achando que Deus vai tirar ela daquela situação. Não foi Uhum. assim comigo, porque nas palavras ali, Deus se usava ali do pastor e falava assim, e essa palavra eu carrego comigo até hoje. Consequências de erro não é provação. E se eu Consequências de tinha erro não é escolhido provação. aquela. É forte, né? É. Consequências de erro não é provação. Então eu tinha que corrigir meu erro. Quer dizer, se eu fui me envolver com ele, eu tinha que me desligar daquela situação. Deus não ia intervir.
Não é, Por isso que não eu é aprovação, mas é aprendizado. É sempre um aprendizado, é né? aprendizado. É, Isso, sim. Mas fala assim, que quando Deus coloca a gente na prova, quando é uma prova permissiva de Deus, Ele sim. dá o amparo, dá o suporte, até concluir aquele período daquela provação, e Uhum. Ele te dá a conclusão ali, e Ele vai agir ao seu favor. Naquele caso, eu percebi que não ia ser assim. Deus não me ensinou assim. Pelo Se ele menos não. for te salvar de todas as encrencas que você se meteu, você não aprende a sair, né? Não, É né? difícil. Exatamente. Exatamente. Então, ali, o que eu já tinha tentado sair de casa por 2 vezes, mas ele ia, me ameaçava ali próximo, né? Voltei para casa da minha mãe, fui uma vez para casa da minha irmã e ele foi atrás e fez ameaças. Eu, com medo, retornei. Com isso, numa, num dia que eu já estava cansada, né? E aproveitando que meu pai estava em casa, eu saí. Meu pai foi passar um período em casa porque ele estava trabalhando perto ali da minha casa. E, então, meu pai estava ali comigo. Eu aproveitando que ele estava em casa, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de todos os meus filhos. Eram 4, né? E tava tudo com você lá, morando com você. Sim. A única que não pagaria seria a minha caçula. Mas, assim, eu não queria que ele percebesse que eu tinha ido para algum lugar Hum, mais longe. Que eu calculei. Eu falei, eu vou embora, porque aqui no interior eu tenho minhas tias todas, né, por parte da minha mãe e do meu pai. Eu falei, eu vou, depois eu ligo para minha mãe e peço para minha mãe ir lá buscar meus filhos, né, minha mãe, minha irmã, e porque no meu pensamento naquele momento era desviar o olhar dele para onde eu iria. hum, Se eu levasse meus filhos, se eu levasse roupa, ele ia perceber que eu tinha ido para longe e ia tipo, que me caçar, né? Vamos dizer é. assim. Então, eu só deixei avisado para uma pessoa lá da igreja, deixei alerta, ela já sabia da situação, ela conhecia a minha história e ela mesma falava, Dulce, você precisa fugir desse lugar, ele vai acabar te matando. E, e ali, então, eu peguei o valor em dinheiro que eu tinha, não era muito, e era o valor exato, na verdade, da passagem, né, de uma passagem. E fui para a rodoviária, com a intenção de vir para o interior. E ali, cheguei ali, eu perdi o ônibus, o último ônibus que tinha para cá. Aí eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo de eu chegar lá, não vai dar tempo da minha mãe buscar meus filhos, o que que eu faço? Mas se eu voltar daqui, hoje ele me mata. E eu não fui. Passei a noite na rodoviária para mim, de manhãzinha, pegar o primeiro ônibus. Sem dinheiro para comer, né? Sem dinheiro para comer, para nada. Não tinha, só tinha o valor da passagem mesmo. E cheguei aqui, eu passei, né, fui chegar aqui no interior, aqui umas 2 horas da tarde no outro dia. Isso no dia 5 de junho de 2005. E ali começou minha luta, né? Porque ali da rodoviária eu não podia ligar para minha mãe, porque eu falei, se ele for atrás da minha mãe, ele vai ameaçar e minha mãe, eu tinha medo de algum familiar meu falar que eu estava na rodoviária. Então eu não liguei. Com isso eu deixei todo mundo desesperado, né? Porque depois eu soube que houve uma discussão muito grande, ele prendeu, trancou meu pai e meus filhos também em casa, tentou ameaçar, falou que se não falasse onde eu estava ia matar todo mundo. Então foi muito difícil. Cheguei aqui no sábado, minha tia me acolheu, aí eu liguei para minha irmã, falei, olha, estou no interior, fica tranquila, né? E falei para ela, vai tentar tirar meus filhos de lá. Ela foi, a pessoa não deixou ela retirar meus filhos, nem meu pai de casa, porque ele falou que não ia deixar enquanto eu não voltasse. Aí na segunda-feira eu procurei a delegacia daqui, fiz um boletim de ocorrência, o delegado daqui entrou em contato com a primeira delegacia de Guarulhos,
que solicitou uma viatura até a minha casa para retirar meus filhos, porque os filhos não eram dele, então se ele É. permanecesse, eu poderia até registrar boletim de ocorrência como sequestro, né? Uhum. E foi não de que ele, diante da polícia, né, todo mocinho, aí conseguiram tirar meu pai e meus filhos da casa, graças a Deus. Uhum. Aí 15 dias depois, minha irmã trouxe eles para mim, e aqui começamos a nossa luta, sozinha, né, cuidando dos meus filhos, tudo. 6 anos depois, conheci, no meio disso eu tive muitos milagres e livramento. Teria que gravar outro vídeo para contar todas as Eu experiências também imagino. sobrenaturais que Deus realizou na minha vida nesse período, né? Porque 2 anos que eu estava aqui, minha irmã faleceu, minha irmã sofreu um AVC, fui buscar ela para mim cuidar dela, e ela não resistiu, porque teve um segundo, né, com embolias Hum. pulmonar e cerebral, ela não resistiu. E os 3 filhos caçula dela ficaram comigo, Nossa. né? Então, eram 7 crianças, cuidando ali sozinha, porque 2 deles já não tinham pai também. Então, ficaram aqui comigo. Nossa. E, e foi muito assim, muito difícil, mas assim, a paz é inegociável, né, Paulo? Depois daquele inferno, né? É, a É. paz era inegociável. Então, passado o período de 6 anos, né, conheci o meu atual esposo na igreja, só que ele era de uma outra denominação, acabei indo para a denominação dele. Só que aí nós conseguimos a nossa casa, né? Fui contemplada com a CDHU, uma casa, e nós tínhamos nossa casa própria, assim, né? Pagando as prestações, mas era nossa. Eu tinha um automóvel, tinha um casamento restaurado, e só que começou a entrar entre passes, né? Porque meus filhos estavam na adolescência, né? O meu terceiro filho já estava com 14 anos, a minha caçula de paralisia com 12 para 13 anos, Ela anda, sua filha? anda com apoio, Hum. anda com apoio. Hum. Né, os meus filhos adotivos, 2 já tinham voltado para São Paulo, né, os 2 mais caçulas retornaram para São Paulo, que eles queriam, Hum. né. A minha sobrinha mais velha precisou continuar comigo até os 18 anos, depois ela foi morar com o irmão dela, e estava ali, né, vivendo, só que o meu terceiro filho, ele não se entendeu com meu esposo. Havia muita diferença, isso talvez por ciúme, né? Porque era só eu ali. De repente chega uma outra pessoa, né? Então havia muitas desavenças entre os dois e eu ficava Hum. ali no meio termo, só chorando, porque o meu esposo cobrava muito os estudos, cobrava trabalho, cobrava ajuda dentro de casa, né? Já que Hum. eles não trabalhavam fora, precisaria me ajudar dentro de casa. Com 3 meses de casada, maio, nós casamos em maio, junho, julho, agosto, 3 meses, eu tive um travamento na coluna, na minha lombar, muito forte, que perdi o movimento da perna esquerda. Com isso, eu fiquei acamada por uns 3 meses, aí eu não pude mais trabalhar, e um período de dor intensa por 2 anos. E aquilo, como eu ficava acamada, então foi nisso que meu esposo começou a cobrar a ajuda dos meus filhos em casa, né? Hum. Já estavam adolescentes, 14, 15 anos, e isso começou a gerar muita intriga entre eles. E eu ali comecei a não entender porque eu estava passando por aquilo, porque eu achava assim, nossa, eu já tinha passado, já sofri tanto na vida, né? Por que É. que eu tinha que estar passando por aquilo? Nem aquilo eu não entendi, porque eu achava que Deus iria me amparar, né? Ali.
novo relacionamento, a casa própria, um carro. Eu falei, ah, todo mundo vai estar bem, né? Já E bastava, não né? foi assim Tanto que sofrimento, ocorreu. né? E eu não entendia. E aquilo eu comecei a entrar em processo depressivo, primeiro por causa da minha enfermidade, porque eu também não me autoaceitava com aquilo, de ter que eu trabalhava de faxina, né? E como que agora eu tenho a minha casa e nem minha própria casa eu não aguentava limpar. Então, isso a minha mente não conseguia entender. Uhum. E eu comecei a me questionar, esse questionamento. Por quê? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu tenho que passar por isso? Minha vida começou a ser só choro, choro, choro. Só querer ficar no quarto escuro. Aí, com isso, eu fui encaminhada para psiquiatria, né? Fui diagnosticada com fibromialgia Hum. e dois comecinhos de hernia de disco, que parece que tem o nome de espondiolite, né? E eu falava assim, eu não entendia. Por que daquilo? Por que daquilo? Uhum. E sempre, sabe, tentando amenizar as coisas, assim, acabei perdendo minhas forças, na verdade, né? Mesmo tentando solucionar, já não conseguia solucionar mais nada. E aquilo, me fechei naquele meu mundo de sofrimento e falava, tá bom, tem que ser assim, vai ser assim. Só que eu vivia me por quê, por quê, por quê? Uma noite, eu até contei essa semana pro meu esposo que aconteceu, porque eu falei assim, agora ele vai ter que saber, né? Porque eu nunca tinha contado para ele isso. Aí que eu falei, ó, preciso conversar com você, porque domingo eu vou gravar um vídeo com o canal do YouTube e vou contar a minha experiência e eu preciso falar para você. Aí sentei com ele, ele achou meio louco, mas para mim foi o que trouxe um equilíbrio de entendimento. E foi na onde que eu consegui tomar rédea de novo da minha vida e de toda a situação familiar. Uma noite eu peguei num sono profundo, que aparentemente da, da mesma forma da outra experiência. E ali eu me vi num ambiente festivo, familiar. Só um detalhe que ninguém dessa visão tinha fisionomia das, das pessoas que eu Atuais, relacionei né? com a minha vida atual, né? Hum. Eu entendi que eram as mesmas pessoas, mas não com as mesmas fisionomias. Hum. E ali eu me vi num ambiente festivo, era um ambiente festivo familiar, eu entendi que era um ambiente familiar, mas era como é que, alpendre de uma fazenda, que Hum. do alto eu via, né, as colinas, aquele gramado verde assim, né, e estava num ambiente festivo, as pessoas com roupas antigas assim, e ali, naquele ambiente familiar, eu escuto uma voz me chamar por trás, mãe, que eu olho, eu entendi que era o meu filho, Marcos, né, mas não era a fisionomia dele. Nessa visão ele era mais moreno, Hum. né, de cavanhaque. Eu entendi que era ele porque ele estava com uma camiseta que meu filho gostava de usar, né? Eu acho que é assim que a espiritualidade me permitiu para entender. Hum. E ele estava com uma camiseta e eu falei, oi, filho. Olhei para trás e falei, oi, filho. Ele, mãe, a senhora precisa ir para casa porque a situação não está boa lá. E quando ele falou isso, eu já que automaticamente eu entendi o que estaria acontecendo. Eu só se despedi das pessoas que estavam mais próximas de mim, olha, eu preciso ir. E apressamos os passos, nós saímos do alpendre da fazenda e descemos por um trilhozinho até chegar no vilarejo. Chegando no vilarejo, avistei de longe o meu outro filho,
né, por nome de Wagner, né, jogado na rua. Só que um detalhe, nessa visão, esse meu filho, Wagner, era mais velho do que o Marcos. Hum. E, e ele estava ali totalmente jogado na rua, com as coisas dele, com as malas dele, com as roupas dele, tudo jogado assim, na rua, e ele inconsciente, na beira ali do gramado, sabe? Porque não tinha asfalto, né? Não Uhum. era de asfalto, era um murinho baixinho, de pedra, casa também, as casas ali todas de pedras, só que a minha casa era uma casa de esquina, com a maior ali da vila, né, do vilarejo, e, e eu entrei, assim, cheguei próximo dele, tentei acordar ele, e percebi que ele estava totalmente alcoolizado ali, desmaiado por causa da bebida mesmo, sabe assim? Hum. E ali eu já entrei com uma fúria, né, muito nervosa, já gritando com o meu esposo da época, né? E eu falei, o que que você fez? O que que você fez? E tentando, assim, bater nele, assim. Hum. E ele falava assim, eu não quero esse vagabundo mais aqui, eu não vou ficar sustentando vício de vagabundo nenhum, já passou da hora, chega. E nessa visão, né, meu esposo tinha barba mais claro, usava suspensório de gravatinha e tinha um molho de chave na cintura dele, que me deu a Hum. entender que ele que comandava toda a fazenda ali, Hum. né? E, e com isso começamos a discutir ali, e eu já não mais aguentando aquela situação assim, eu virei para trás, avistei duas máquinas de costura muito antiga, aquelas quadradinhas assim retas, só vinha. Se eu pegar para desenhar, eu consigo até desenhar o formato delas. Hum. Mas assim, era uma máquina de costura muito, mas muito antiga, muito antiga. E uma tesoura de ferro bem grande, assim, Hum. mas totalmente de ferro. E com isso, eu pus a mão nas bancadas da mesa, né? Pus a mão na bancada da mesa, segurei assim, bem, apertei a mão com um ódio mesmo, com raiva daquela situação. E peguei a tesoura. No que eu peguei a tesoura, eu não pensei duas vezes. Pensei em matar o meu esposo. E ele era o E pai ali, do seu filho, não, no caso? num sonho, não, também não. Não? Ele já Não. era um segundo marido. Pelo que eu Não. entendi, era, né? Porque se ele não era o pai dos meus filhos ali, só que Ah, ele era pai da minha caçula no sonho. ah, tá. E um detalhe também, a minha caçula, que hoje tem paralisia cerebral, ela também estava nessa visão, É. e ela estava numa, só que ela não mexia as pernas, ela não tinha movimento das pernas, as pernas dela eram atrofiadas, Hum. cabelinho mais bem pretinho, bem caracadinho assim, bem grande, que eu acho que naquela época as mulheres não usavam cortar cabelo. Uhum. E era uma cadeira de rodas bem antiga, daquelas de madeira ainda, com a roda bem grandona, assim, né? Que chegava a ultrapassar o assento, assim, Sei. muito grande. E ali, naquela minha fúria, eu peguei a tesoura, me virei para ele e tentei pressionar golpes ali, né? Só que eu não conseguia. E ele falou assim: tá vendo como você é fraca? Você nem consegue me matar. Aí isso eu me enchi mais de fúria ainda, e foi na onde consegui penetrar 3 golpes próximo ao coração, um no coração e os outros 2 próximos. Hum. Naquilo o sangue jorrou, né? E, e ele só pôs, eu lembro da cena ainda, que ele pôs a mão assim no coração e falou: você conseguiu. E caiu para trás. É. Nisso, a filha ali na cadeira de roda
começou a gritar, a chorar e falar assim: você matou meu pai, você matou meu pai. E aquilo me caí em real, né, do que eu tinha feito, e depois me lembra, assim, da sensação de pôr a mão na cabeça, assim, eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Acabei com a minha vida, o que foi que eu fiz? E nisso, com os gritos, os vizinhos começou a chegar, eu avisto uma senhora passando na rua e entrando, correndo, assim, e ela pegou na cabeça e falava assim, você matou meu filho, o que você fez? Você matou meu filho. E ela proferiu palavras ali e falava assim, você vai pagar, você vai ver, você vai sentir isso, você vai me pagar, né? E aquilo eu só sabia gritar, me perdoa, não fiz por querer. E naquilo chegou cavalarias, com guardas em cima, né? Eu lembro de ter visto 2 cavalos, mas tinha mais, mas na minha visão, na minha mira dos meus olhos eram 2 cavalos, com 2 guardas em cima. Eles usavam aquele chapéuzinho ainda de metal, Hum. com coletes, assim. Nada a ver com a vida de hoje. Nada ali. Inclusive, os vestidos que eu estava usando eram aqueles baulados, sabe? Hum. Enfim. Aí eles desceram, me algemaram e me levaram para a delegacia. Né? Não era delegacia o nome, né? Era outro Uhum. lugar, outro nome, mas Equivalente, né? isso, equivalente à delegacia. E nisso eu acordei, né, consciente, sem abrir os olhos antes, proferindo. Eu acordei com a minha voz, na verdade. Eu acordei com a minha voz, minha consciência falando primeiro. Agora tudo faz sentido. Só que assim, com uma dor muito forte na minha mão direita, da qual eu usei para golpear, né? Hum. Meus pulsos estavam muito doloridos, assim, dormentes e doloridos ao mesmo tempo. Meus pulsos, minha mão direita. Como quando você mesmo usa para golpear e fica aquela dor, sabe? Uhum. Assim eu senti. E dali, e um detalhe, na hora que eu estava sendo levada pelos guardas, uma amiga, né, uma amiga próxima, ali possivelmente, porque o sentimento que eu tive por ela foi de amizade, ela chegou com uma imagem, uma imagem dentro de uma gruta, e falou assim para mim, leva a sua santinha com você, ela vai te proteger. E durante aquele dia, eu fiquei totalmente pensando, porque assim, aquela visão me tomou de uma complexidade tamanha que eu não conseguia me explicar. Uhum. Poxa, eu evangélica, sonhar com imagem, que eu nunca É. tinha visto. Porque minha mãe era católica, mas ela, assim, ela tinha a imagem da Nossa Senhora Aparecida, São Cosme e Damião, tinha as outras imagens, assim, né? Nossa Senhora de Fátima, algumas outras imagens, mas aquela imagem da gruta com o manto branco e a faixa azul, eu nunca tinha visto. E eu fui pesquisar na internet, né? Imagem da Nossa Senhora com o manto branco e a faixa azul numa gruta. Aí que eu descobri que é a Nossa Senhora de Lourdes. Uhum. E aquilo eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, não estou entendendo mais nada. E aquilo começou a ser um divisor de águas para mim, né? Porque como que eu pude ver aquela imagem sem nunca ter visto aqui em É. carne, né? Então, aí eu comecei a pesquisar e aquele sonho começou, aquela visão, aquele sonho, aquele retorno, sei lá como quem quiser que chame, né? Cada um denomina, né? Cada um dá um Uhum. nome. É.
Porque começou a trazer reflexo, né? O meu filho Marcos começou a deixar cavanhaque crescer. O meu esposo, a gente estava passando numa rua e ele viu um rapaz de suspensório e falou: Nossa, eu queria tanto usar suspensório. O meu filho Wagner começou a falar que queria morar na rua, umas coisas assim. Sim. Parecia que eles estavam trazendo o sonho à tona, sabe? É. Teve até Reflexo, um. né? Reflexo daquele sonho começar a aparecer na vida. Isso. Ou talvez sempre E existiram e você não percebia, né? Você começou a fazer a conexão entre uma coisa e outra. Né? isso. E quando, até lembro, quando meu filho, né, o Wagner falou que queria ir morar na rua, nossa, eu dei um grito com ele, eu falei, por quê? Porque depois desse sonho, eu tinha certeza que eu ia perder um filho. Hum. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E a Bíblia também relata que com ferro, a mesma medida que É. você medir será medido, né? E com a mesma espada que Quem, você fere, quem você pela será espada ferido. fere, pela espada será ferido, né? Isso. Então, eu tive essa certeza que eu ia perder um filho. De qual maneira, eu não sabia. E aquilo, assim, eu comecei a ficar muito à vista, né? Comecei a observar minha filha, meus outros filhos, sempre querendo proteger para que nada acontecesse. Com a minha sogra atual, eu tentava pedir perdão inconscientemente, quando eu Hum. comecei a cuidar dela, né? Assim, mentalmente, né? Eu Hum. chegava próximo dela e pedia perdão. E será que ela era. Você identificou ela como sendo a sogra daquela vida também, não? Não, a fisionomia era outra. Pela fisionomia e uma foto depois que eu fui encontrar nas coisas do meu esposo, ele fala que é a tia dele. Ah, E sei. ela apareceu lá na visão, né? No rosto da tia dele. Aí eu não, Uhum. essa parte eu não consegui entender. Mas, enfim, foi indo, a gente foi seguindo a vida, eu comecei a compreender que eu estava passando por aquilo, consequência minha, como Deus tinha falado comigo, consequências de erro não é aprovação, Hum. né? Então eu comecei a interagir diferente com os meus filhos, com o meu esposo, e, e eu sabia que eu tinha, uma das missões era conquistar o amor por completo do meu esposo, porque a palavra de Deus fala que só o amor cobre multidões de pecado, Uhum. né? Porque para a gente para perdoar um ato assim, só através do amor mesmo. Uhum. Já pensou você acordar e saber que sua esposa te matou na outra vida? Não é fácil, não. É, eu. Né? Então, assim, e Deus ali a minha vida foi pacificando. Eu voltei a tomar o rumo, né? As situações melhorando. O meu filho Marcos conseguiu um emprego na cidade vizinha, o Wagner também trabalha, mas ele sempre assim se envolvendo em bebidas, né? Do jeito que eu vi naquela visão. Só que menos, né? Uhum. Naquela visão eu senti que ele não queria ajuda de jeito nenhum, né? E ali nós foi vivendo, a paz foi entrando em casa, né? E continuando a vida. Aí, em 2020, né, veio a pandemia, eu cuidando da minha sogra, enfim, meu filho em Ribeirão Preto, morando e trabalhando lá. Então, e com isso, a vida foi, passei, aquela tormenta, aquele vento que estava passando na minha casa, amenizou, Quer dizer né? que você. Daí você estava em depressão quando teve essa visão, né? A Isso, depressão também se dissipou, né? Foi depois isso, dessa visão isso. aí. Inclusive, depois eu tenho uma foto minha antes e depois. Hum. A transformação é súbita.
É total, assim. Uhum. Até o corpo reflete, né? Quando muda a nossa Sim, energia, né? isso. E, então, em 2020, comecei a cuidar da minha sogra em novembro de 2019. Né? Ela teve demência frontal, uma situação muito difícil, mas eu não quero entrar em detalhes porque envolve Uhum. outras pessoas. Então, esses Certo. detalhes eu não prefiro não comentar. Uhum. Mas foi muito difícil também. Esta é a parte 2. Assista também às partes 3 e 4.